Alô, olá, boa tarde, bom dia, boa noite a você. Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Hoje estamos aqui para fazer mais um vídeo interessantíssimo. A você que é novo no canal, não se esqueça, se inscreva no nosso canal para que mais pessoas possam acessar o nosso canal e mais pessoas serão alcançadas. Ative lá os sininhos das notificações para que você receba sempre que vier um vídeo novo as notificações. E hoje eu estou aqui mais uma vez com meu amigo professor Adjaelson Gama de Oliveira. Tudo bem, cara? Tudo bem. É um prazer tê-lo mais uma vez aqui no nosso canal. É uma honra ter você aqui, tá? Nós estávamos falando sobre crise no vídeo anterior, né? Sim. A gente falou sobre crise. E a pergunta que nós hoje fazemos é: Deus está no controle? Esta crise é comparada aos princípios das dores? O coronavírus é o apocalipse? São perguntas que nós vamos tentar te responder agora, ok? Bem difíceis, por sinal. Vamos lá. Adjaelson, tudo bem? Tudo bem. Família tá bem? Tá tranquilo. Então tá bom. Será que eles vão assistir o vídeo? Vão, né? Família vai, se né? a sua família não assistiu o vídeo, a gente não traz mais você, porque ainda tem que se inscrever no canal. Certo. Fica aí mais uma dica aí, se inscreva no nosso canal. Adjaelson, a crise, a pergunta hoje, a crise da moda é o coronavírus. Uhum. É algo que está aí, é algo real, é algo que existe, não é? Mas como é que Deus vê essa crise hoje? Sim. Deus, assim, aquela parte que nós falamos, acho que foi no primeiro vídeo, Sim. A gente tem que entender algumas coisas assim que as Escrituras apresentam como Deus, né? Quando Deus criou o mundo, a gente fica perguntando: Deus criou porque Ele tinha alguma necessidade? Não, Deus não tinha necessidade de criar nada, né? Ele criou porque Ele quis. Né? A gente fica perguntando assim: mas por que Ele criou? Bom, a gente não vai ter todas as respostas para isso também, mas uma coisa que nós podemos falar, observando os diversos textos da Bíblia, é que Ele criou para a glória dEle. Legal. Não é? Então, tudo o que acontece no mundo, tudo o que acontece na vida das pessoas, não está fora desse controle, vamos dizer, providencial de Deus. Né? Às vezes a gente fala assim: Deus Ele provê para a minha vida aquilo que está faltando, como se a providência fosse algo momentâneo. A providência não é momentânea. A providência ela ocorre no dia que você nasce ou antes de nascer, até o dia que você parte para a presença dEle. Então Deus ele atua de forma providência na vida pessoal de cada um e também em todo mundo. Em todo mundo. Então assim, Deus ele não está, como que eu posso explicar para você? Ele não está, por exemplo, você usou a palavra inerte, né? Ou passivo. Tá. Deus não está passivo em nada, né? Deus está sempre ativo. Então, quando a gente pensa nesse momento difícil que o mundo está passando, de uma pandemia, a gente tem que saber, sim, nós estamos sofrendo, nós temos um momento de crise, a economia está sofrendo bastante, muitas pessoas estão sofrendo, né? Isso é real, né? E aquela coisa que nós falamos no vídeo passado, eu não posso falar que eu estou sofrendo mais que você ou menos, isso aí não cabe a nós decidir sobre isso. Mas uma coisa que tem que ficar bem clara, né, é que realmente não foi surpresa para Deus, né? Não existe surpresa para Deus, nada pega Deus de surpresa, né? Quando Deus, antes da criação do mundo, tudo o que acontecia no mundo já estava projetado no coração, na mente de Deus. São expressões difíceis de falar, porque assim, é como se a gente tivesse algum tipo de pretensão, né, de conhecer Deus. Então assim, eu estou falando com o máximo de cuidado aqui, porque tudo que nós sabemos de Deus é limitado. Sim. Né? Mas quando a gente olha as Escrituras, né, vou pegar um texto aqui, vamos pegar um texto? Vamos lá. Sim. Né, vai mostrar aqui, vamos lá, deixa eu pegar um texto aqui. Fundamentar aquilo que estamos falando é muito importante, né? Vamos pegar Atos, numa das pregações do apóstolo Paulo, Atos 17, deixa eu pegar o versículo 24. Okay. Diz assim, olha: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe,
sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ó. Não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então, tudo que Deus criou, né, foi para a sua glória. Os momentos de crise que acontecem no mundo já estava planejado por Deus. Né? Então, é uma questão que a gente tem que dizer. Então, assim, Deus ele foi pego de surpresa? O diabo, de alguma forma, enganou Deus? Não, em momento algum. Não tem como a gente chegar nesse ponto. A Bíblia nunca dá espaço para isso. Então, Deus está no controle. Sim, legal. Sim. Completamente. Porque em Jeremias 29, vai dizer, né, a partir do verso 2, 3 a seguir, quando eles foram levados, o povo foi levado a cativo, Jeremias escreve uma carta e ele vai dizer assim, ele vai falar sobre, porque hoje as pessoas profetizam muito, né? A gente ouviu muita coisa, eu ouvi lá dizendo, meia-noite desse dia o coronavírus vai acabar, né? E as pessoas vão falando bastante, né, sobre essas coisas. E Jeremias vai dizer assim, gente, uma carta de Jeremias que o próprio Deus deu a ele, né? E ele diz assim, olha, não foi Nabucodonosor que nos prendeu, eu os levei para a mão do Nabucodonosor, não é isso? Sim. É o próprio Deus dizendo assim, né? Porque para eles a escravidão é uma crise, cara. Não é isso? Claro. Eu vou ter que fazer o que os caras estão querendo, pá, essa coisa toda, né? Tiraram minha terra, tiraram tudo, né? Tanto que chega um dos momentos do exílio lá que os músicos não tinham nenhum desejo de tocar, e alguém dizia assim, cara, toca aí uma das suas belas canções, e eles vão dizer, estamos em crise, não tem razão para tocar, né? Sim. Então, não é verdade isso aí? E a Bíblia vai dizer isso, né? Que Deus disse para o Nabucodonosor, disse para o povo, olha gente, e Deus ainda fala mais ainda, porque os profetas diziam, não, em 1 ano, em 6 meses, 2 anos, aí Deus falou assim, gente, deixa eu falar um negócio para vocês, 70 anos. Imagina Deus dizendo isso para você, para mim hoje, Deus, mais 70 anos, o que nós íamos fazer? Só que era Deus falando. Porque os governos estão dizendo aí, até junho, até julho, alguém está dizendo que até agosto, até setembro. E a gente não sabe, mas Deus sabe até quando vai ser. E a pergunta que eu te digo, que eu te faço hoje é, o coronavírus é o princípio das dores, ou o princípio das dores veio antes do coronavírus? O que você definiria como princípio de dores? Isso. Nesse aspecto, é agora que a gente vai ter que abranger algo maior. Esse momento de pandemia, nesse momento que a gente está passando, está retratado lá no princípio das dores? Está. Não é? Sim. Agora, é ele que está definindo o princípio das dores? Aí não. Né? O que é o princípio das dores? O princípio das dores é esse momento, né, esse intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Então, assim, o princípio das dores começa lá. Vai ter algumas escolas que vai colocar o princípio das dores ali já para a nossa época, como se ela tivesse um tempo de início. Não, o tempo de início já ocorreu ali no momento em que Jesus profetizou. Né? Então, por exemplo, a gente vê o princípio das dores como uma questão dos últimos dias. E quais são os últimos dias? Os últimos dias são exatamente o intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Então, últimos dias não é os últimos dias como a gente enxerga hoje. Não, os últimos dias é o tempo da primeira vinda de Jesus. Por exemplo, nós temos os últimos dias do mês de maio. Não é assim que Deus vê. Não é assim. Ah, tá. Ela abrange algo muito maior. Os nossos últimos dias já têm mais de 2000 anos. Ah, legal. Então, por exemplo, eu não posso colocar, por exemplo, o coronavírus como, porque tem muitos temas que vão dizer, nos últimos dias haverá isso. Eu não posso colocar que em setembro Jesus volta e busca a igreja. Eu não posso colocar que esse é o período do arrebatamento. Seria muita irresponsabilidade fazer isso. Tá, legal. E o que mais você gostaria de dizer sobre o princípio de dores? Então, vamos ao texto? Vamos sim. É legal a gente pegar o texto aqui com o pessoal. Eu aqui só pergunto, gente. Entendeu? Eu não sei nada aqui, eu só pergunto. Né, Mateus 24, né? 24. Deixa eu ver se eu peguei certinho, Mateus 24. Vamos lá. Qual verso você vai ler? Vou ler o comecinho aqui, ó. Legal, o primeiro verso?
É porque eu estou perguntando isso, porque provavelmente outros deficientes visual vão estar assistindo, sim. e a gente tem que dar autodescrição para eles. Vamos ler do 3 então, Legal. versículo 3. Tá assim, ó, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Você vê que o texto é muito claro, né? A gente não precisa fazer muita teologia em cima do que está dizendo aqui. Jesus está dizendo que é o princípio das dores, é um período de dificuldade que o mundo vem passando desde a primeira vinda dele. Inclusive esse. Então nós podemos dizer que essa doença ou esse tempo que invisível, né? Essa enfermidade invisível, né? Uhum. Então ela também é uma partícula do princípio das dores. Sim, faz parte. Ela está lá. Porque a gente ainda, porque o princípio das dores, ela acaba, né, na vinda de Jesus. Eu vou passar para você, porque aí eu preciso definir um pouquinho a minha interpretação, tá? A minha interpretação é assim: o princípio das dores, que é esse período de tribulação, ele abrange a primeira e a segunda vinda de Jesus. A grande tribulação é uma parte dela. Como eu disse para você, que por exemplo, o coronavírus também é uma parte dela. E a grande tribulação também é uma parte dela. Então, na forma como eu apresento para vocês, o período da grande tribulação também é um período, né, que faz parte desse princípio de dores assim. É essa forma que eu coloco o texto, e eu estou baseando num teólogo que eu tenho muito respeito por ele, que é o Carson. Tá? Então, você acredita que a igreja passa a grande tribulação? Agora sim... Você quer mesmo? Não, vamos deixar essa pergunta. Essa pergunta é bastante teológica. Você acredita que a igreja passa a grande tribulação? Sim. Legal. Porque existem os prés e os pós-tribulacionistas. É isso que eu estou perguntando. Entendi. Agora eu entendi. Fique tranquilo, tá? Não precisa fazer uma defesa. Porque nós respeitamos todas as posições. Sim. O importante é que Jesus vai voltar. Sim. Isso é importante. Se é antes, se é depois, se é no meio. Cara, eu vou pro céu. Certo. Essa é a grande verdade. E a pergunta para você é: o coronavírus faz parte da grande tribulação? Então. Agora... é mais difícil essa pergunta para mim, Zé. Muito bom! Então, porque assim, quando eu disse para você, a grande tribulação tem uma coisa que porque o que é grande para mim pode não ser para você. Então, mas a parte que eu queria te passar é o seguinte: no texto de Mateus, quando Mateus escreveu e quando Jesus profetizou, né, esse período de grande tribulação, ele tem um acontecimento histórico. E às vezes a gente se esquece desse acontecimento histórico. Vamos citar? Né? Que é exatamente a invasão de Jerusalém pelos romanos. Né? A invasão de Jerusalém, a destruição de Jerusalém pelos romanos é tido, por exemplo, é assim que o Lucas apresenta, quando o Lucas vai falar do mesmo acontecimento, ele, ao invés de ele colocar, por exemplo, o abominável desolador, ele coloca os exércitos. Né? Então, a grande tribulação, ela tem um acontecimento histórico, que foi exatamente no ano 70. Né? Aí a gente pergunta assim, será que lá foi uma grande... Lembra que você falou uma coisa legal agora? Aí a gente vai querer comparar. Mas o que eles sofreram lá pode ser comparável à grande tribulação? Aí eu vou falar assim, não, aqui vai vir depois... sabe, aquela comparação que eu acho difícil de fazer. Para eles foram uma grande tribulação, sim. Tem alguns autores que eles colocam
Em termos bíblicos, é isso que eu estou falando. Então, a grande tribulação teve esse acontecimento histórico. Mas é claro que muitos autores eles apresentam também como aquele período como uma primeira parte e um cumprimento final nos últimos dias, tá bom? É assim que é bom colocar também. Legal, muito bom. Você acredita em que momento que Jesus vai buscar a igreja? Porque, assim, Mateus 25 vai falar das 10 virgens e cada um tem a sua interpretação. Vai falar, os evangelhos vai falar, olha, a volta será como os dias de Noé, não é? Onde há uma total... Alguém estará desapercebido, né? Alguém, quando eu digo alguém, é alguém daquele que acha que entende também, que vai para o céu, né? Certo. Em que momento você acredita? Você acha que esse é um momento preparatório para a vinda de Cristo, ou não dá para responder isso? Dá para a gente imaginar. Não dá para a gente ter certezas. Tá. Mas a gente pode dizer sim, que eu creio assim, que a volta de Jesus está cada vez mais próxima. E é claro, quando a gente pega esse texto aqui do Mateus, essa palavra de Jesus, ele fala assim, será pregado esse evangelho do reino por todo mundo, para testemunha todas as nações. Então a pregação do evangelho é um requisito para a volta de Jesus. Legal. Né? Então não adianta a gente falar e buscar interpretações. Não, Jesus falou bem claro. Né? Sim, não dá margem a interpretação. Isso quer dizer que todo mundo vai ser evangelizado, que todo mundo vai querer ter Jesus. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que será pregado o evangelho. De alguma forma. Exatamente. Se vão alcançar uma outra história. Isso, aí está na soberania dele. Tá. E quando ele fala que será a vida, será como ladrão, como é que você vê isso? Surpresa, né? O momento surpresa da vida de Jesus. Pelo que a gente pode entender, esta pandemia vai passar. Eu oro para que passe o mais rápido possível, para que ela possa trazer o mínimo de prejuízo possível, dentro assim da minha visão como um ser humano, como uma pessoa que ama as outras pessoas, os pobres, que eu também sou pobre, como eles. Eu sou da classe dos pobres também. Sim. Né? Então, assim, nós devemos... as pessoas mais vulneráveis estão sofrendo bastante. Legal. E a gente não pode contar, infelizmente, a gente conta em parte, mas é fato. Nunca houve na história do mundo assim uma pessoa que fala assim, eu pude contar como povo, né, das questões políticas, dos governantes. O pobre sempre sofreu e sempre foi esquecido. Então, assim, com quem que nós podemos Mas Jesus contar? fala Exatamente, seguinte, né? Bem-aventurado pobre. Isso que eu ia falar. Com Jesus eles podem contar, com o amor de Deus, né, com o amor dos cristãos, isso sim. Então, dentro disso, o nosso próximo vídeo, nós vamos falar, sabe sobre o que, Adilson? Tá ficando boa a conversa? Tá. O propósito de Deus em tempo de crise. E a pandemia? Ou o coronavírus? É o apocalipse? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.